Agora sim, estamos aí ao vivo gravando mais um conteúdo e sejam bem-vindos vocês a essa série que eu estou dando início agora, essa série de estudos a respeito de um artigo que eu vou fazer um pouco de suspense para falar. É, é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, então vamos lá, acho que agora vai dar certo. O artigo que eu escolhi para começar essa série de estudos de artigos aqui na comunidade Tem Memória é um artigo assim essencial, é muito famoso, mas essencial para quem quer ter uma melhoria de visão, né? Uma visão mais apurada, mais ampliada, mais precisa a respeito do marketing. E o artigo escolhido é o Miopia em marketing, com esse maravilhoso efeito especial aqui, Miopia em marketing, do Theodore Levi. Um momento de atenção aqui para esse artigo que foi escrito em nada mais, nada menos do que 1960, isso mesmo, 1960, esse artigo, que vai discutir a visão curta de muitas empresas que as impede de definir adequadamente suas possibilidades de mercado. A visão curta de muitas empresas que impede-as de definir adequadamente as suas possibilidades de mercado. Então, eu vou apanhar um pouquinho aqui na mudança de câmera, mas está lá. A ideia desse artigo é muito legal porque direto você vai ver uma questão de falta de visão mesmo, principalmente da cúpula que está ali no comando das organizações. E esse artigo ele é muito legal porque a gente consegue fazer inúmeros paralelos a respeito de empresas que, num passado não muito distante, aí acabaram indo de mal a pior. Inúmeros, como eu posso dizer, deixa eu arrumar a cadeira aqui, inúmeros empresas assim que efetivamente foram engolidas por uma mudança tecnológica ou por uma mudança de perfil de consumo. Ficou muito famoso, né? Algumas frases bem chavão, assim, bem clichê no mundo do empreendedorismo, que era do porquê que a Blockbuster não inventou a Netflix e por que a Kodak não inventou o Instagram. Então, esse artigo responde essas perguntas, e lembrando que é um artigo de 1960, e ele já começa com algumas pedradas aqui nesse artigo, que ele fala que todo setor é um setor, já foi um setor de rápida expansão, e aí ele fala que em todos os casos, a razão pelo qual o desenvolvimento é ameaçado, retardado ou detido não é porque o mercado está saturado, é porque houve falha administrativa. E a falha está na cúpula. Eu acho bem importante esse ponto aqui que ele traz. A falha está na cúpula. Eu estou de toda hora apanhando aqui, ó. A falha está na cúpula. Então ele deixa muito claro que todo o processo de desenvolvimento que é retardado, ameaçado, não é porque o mercado está saturado, é sempre uma falha administrativa. E essa falha administrativa, esse mercado saturado, me lembra muito esses pontos que o Theodore Levi traz nesse artigo, me lembra muito duas frases que eu acho bastante interessantes e que acho que cabe bem aqui. A Idade da Pedra não acabou por falta de pedras, né? Não foi a escassez de um produto ou de um mercado ou de algo que fez a Idade da Pedra acabar, foi uma mudança no consumo, uma mudança da humanidade, uma evolução natural ali da humanidade que fez a Idade das Pedras acabar, ou uma descoberta tecnológica, não foi a falta, o excesso, o mercado está saturado ou não, que findou a Idade das Pedras, foi uma evolução tecnológica natural, alguma descoberta, e aí deu por fim
a Idade das Pedras, não foi a falta de pedras que findou esse período. E outra frase que é muito legal, e aí a importância da gente ter estudos históricos a respeito de marketing, ou analisar erros do passado, principalmente, por isso que eu estou começando com esse artigo, que eu tenho até um post-it aqui, ó, no mundo dos negócios não existem novos erros, existem novas pessoas errando os mesmos erros. Eu não lembro quem disse isso, mas eu fui numa live daquele Board Academy, tá? Então fica aí os créditos de quem... Ferris? Não era Ferris, eu esqueci. Farias. Pode ser Farias, desculpa. Mas, enfim, foi no Board Academy que eu escutei essa frase. Não, no mundo dos negócios não existem novos erros, existem novas pessoas errando os mesmos erros. Então, para a gente não ser essas novas pessoas errando os mesmos erros, é importante a gente aprender com os erros do passado, uma vez que não existem novos erros. E o Theodore Levy deixa muito claro aqui no artigo dele que todo o travamento, a falta de desenvolvimento de alguns setores é justamente uma falha administrativa, é justamente algum erro por falta de visão, é especialmente um erro por um mau posicionamento no mercado. Né? Aí já dando um pouco de spoilers. Eu vou andar um pouco aqui nesse artigo. A minha ideia com esse artigo aqui é meio, nesses estudos, né? É ficar fazendo quase que uma leitura guiada, e a gente vai ler um trecho, volta para discutir, enfim, é o que eu estou pensando. Depois vocês podem palpitar se preferem que eu mude esse formato, enfim. Então, o primeiro exemplo que ele dá aqui, deixa eu ir lá para o artigo, que ele dá o exemplo das estradas de ferro. Eu acho muito legal isso, que ele fala assim, ó, as estradas de ferro não pararam, deixa eu dar um pouco mais de zoom aí para ficar fácil a leitura, não pararam de se desenvolver porque se reduziu a necessidade de transporte de passageiros e carga. Isso, na verdade, aumentou. Então, assim, não tá escassez, não é um mercado que afundou, não é que deu problema, deu ruim, não é que ficou, não é escassez, não é que as pessoas pararam de se transportar. As pessoas ainda assim tinham a necessidade de sair do ponto A e chegar no ponto B. O que aconteceu com as estradas de ferro, é o que ele traz aqui, é que elas deixaram que outros lhe tirassem seus clientes por se considerarem empresas empresas ferroviárias, ao invés de companhia de transporte. Então, basicamente, foi um erro estratégico que as estradas de ferro tiveram, porque elas estavam se considerando trabalhar num mercado de empresa ferroviária, ao invés de entender que ela é uma empresa de transporte. E isso já de cara, assim, nesse artigo, já faz a gente parar para pensar um pouco sobre qual mercado que a gente está, qual o mercado que você está atuando, o que efetivamente você está trabalhando, o que efetivamente você entrega de oferta de valor, né? Eu tenho uma série de conteúdos a respeito deste livro aqui, que está aí para quem é da comunidade, né? Para quem não é da comunidade, é só entrar aqui e acessar. Então, já mostra muito claro que quando a gente fica com uma visão muito focada no nosso produto, no meio, na nossa produção, no nosso core, entre aspas, que é aquilo que normalmente é o que deu início, né, originou o nosso trabalho, a nossa empresa, quando a gente fica muito preso nisso e não analisa mercado, a gente perde oportunidade. Porque a estrada de ferro é isso, somos uma empresa de estrada de ferro. Aí, como ela é uma empresa de estrada de ferro, ela vai investir em melhoria da implementação da estrada de ferro, ser mais eficiente no trem, enfim, mas não vai entender o perigo que ela acabou deixando que outras empresas tomassem os seus clientes que precisavam se transportar, justamente porque ela não se posicionou como uma empresa de transporte. Se ela se posiciona desde o começo como uma empresa de transporte, ela enxerga essas oportunidades. No artigo, logo na sequência, ele dá outro exemplo,
que ele fala de Hollywood, né? Que Hollywood, deixa eu trazer para cá, Hollywood não soube definir corretamente o seu ramo de negócio. Julgava estar no setor cinematográfico, quando na realidade o seu setor era o de entretenimento. Hollywood desdenhou, olha que forte isso. Hollywood desdenhou da televisão e rejeitou-a quando deveria tê-la colhido com agrado, como uma nova oportunidade. Uma oportunidade de expandir o setor de entretenimento. Quer dizer, se ele se coloca desde o começo como um setor de entretenimento, ele não perde essa oportunidade de expansão com a chegada da televisão. Essa é a grande diferença. Esse é o ponto. Por isso que é muito legal esse artigo, que é exatamente uma miopia mesmo de marketing. Assim. É você não enxergar o mercado que você está atuando. O teu foco está no produto e não no cliente. Hollywood, ela se colocava, eu não vou saber exatamente, eu não tenho conhecimento técnico, histórico para saber qual foi a crise que Hollywood passou lá nos meados dos anos 60 ou com o crescimento da televisão, mas o Theodore Levy traz esse exemplo aqui. Então, assim, Hollywood, ela não entendeu que o segmento dela era entretenimento, ela colocou ela como uma empresa do setor cinematográfico. Se ela tivesse tido essa noção de que ela está no setor de entretenimento, ao surgir uma nova tecnologia, que é a TV, Hollywood poderia entender a TV como um canal para passar a oferta de valor dela, entretenimento, para levar a oferta de valor dela, entretenimento, para o seu público-alvo. Ou seja, a TV poderia ser um advento tecnológico que ajudasse a expandir, a crescer ainda mais o cinema, a crescer ainda mais esse setor de entretenimento, porque ele teria mais um canal para transferir a oferta de valor para o perfil do público. Lembrando que todas essas referências que eu estou falando é a respeito do modelo Canvas, então assiste lá a trilha de conteúdo a respeito do Canvas modelo de negócio, que está disponível também aqui na comunidade. Vocês percebem a diferença que é quando você está focado no seu produto ou quando você está com uma visão mais ampla para o mercado? Quando você está com uma visão mais ampla para o mercado, você não deixa essas oportunidades passarem, você traz uma intencionalidade na busca por novas oportunidades. Porque se você está num mercado mais amplo do que o que você está se imaginando, você enxerga mais coisa. Por isso que é tão maravilhoso esse artigo, porque é uma miopia de marketing mesmo. Você não enxerga, né, aquela coisa que você está lá, o peixe não vê a água, enfim. Eu vou dar alguns outros exemplos, tá? Eu sempre tento trazer exemplos da galera que faz parte da comunidade para tornar ainda mais aplicável para quem faz parte da comunidade. Então vamos supor que você é uma agência de marketing, é uma agência de publicidade que vende marketing de conteúdo. Qual segmento você está? Marketing de conteúdo. Eu crio conteúdo para outras empresas. Quando você está nessa visão de mercado, que você cria conteúdo para outras empresas, com o advento tecnológico, por exemplo, a inteligência artificial, abala muito, porque vem um competidor que tem capacidade de produzir em escala, óbvio que não com a mesma qualidade, mas que ele compete diretamente, ele pode dizimar o teu negócio porque você está atuando no mercado de criação de conteúdo. Agora, se você posiciona a sua empresa como uma empresa que retém a atenção do cliente-alvo do teu cliente, né, do cliente-alvo das empresas, do público-alvo das empresas, aí a coisa muda de figura. Porque aí faz até sentido você fazer uso da inteligência artificial para expandir a quantidade de canais que antes o cliente poderia não ter capacidade de esforço para ter capilaridade, né? Expandir essa questão, os canais mesmo para se atuar. Mas você, enquanto uma empresa que tende a reter a atenção e não mais só produzir conteúdo, você enxerga a inteligência artificial como uma aliada para reter a atenção desses clientes em mais canais, em mais possibilidades.
Fica claro a diferença? Então, é uma mudança de posicionamento mesmo, não é uma mudança de visão. O meu objetivo aqui na comunidade é justamente trazer esses pontos de reflexão para vocês conseguirem aplicar amanhã. Terminando esse vídeo, você já começa a pensar, qual é o segmento que eu tô, o que eu tô atuando, aonde eu estou atuando. Então, essa série de estudos vai trazer muito insumo para a gente trabalhar ainda mais isso e entender esses erros. Eu acho que fica de lição hoje a gente tentar trabalhar em qual segmento que você está. Qual segmento mesmo, qual mercado você está atuando. Porque aí vai ajudar você a não ter essa miopia de marketing. Vou dar outro exemplo que faz parte da comunidade, uma empresa de cosméticos que faz parte da comunidade hoje, né? Se você está assistindo no futuro, pode ser, né, que já tenha se expandido e está em outro segmento, mas enfim, cosméticos veganos. Quando você está numa empresa de cosmético vegano, você está no mercado de beleza estética, que é um mercado mais fechado, mas você tem por trás da sua marca uma necessidade de ser cruelty free ou eco-friendly ou qualquer outra buzzword aí que a gente queira usar. E isso te gabarita a não só atuar no mercado de estética e beleza, mas ter uma visão mais ampla de que é uma empresa que cuida não só das pessoas, mas também como do meio ambiente, porque não prejudica o meio ambiente na extração mais correta dos elementos para fazer o produto final. E quando você faz isso, amplia sua possibilidade de contato com o seu público-alvo, porque você não precisa só direcionar a sua comunicação ou os seus canais para captar pessoas que têm interesse na estética, mas você pode captar pessoas que tenham interesse em ter uma vida mais saudável ou mais em paz com a natureza, e aí essas pessoas você apresentar o seu produto que condiz com esse modus operandi, com essa forma de viver deste perfil de público. Então é você olhar muito mais no mercado, no perfil de público, do que no seu produto. E isso é outra máxima super bem falada, assim, super uma palavra de em vão aí, né? Foco no cliente, né? E não foco no produto. Mas o que é efetivamente estudar o foco no cliente? É entender que mercado você vai posicionar na sua empresa para efetivamente não estar à mercê de qualquer advento tecnológico ou outras empresas que possam vir aí roubar esse cliente de você. Então, é ter uma noção mais macro, mais ampla do mercado que você efetivamente atua, para aí você ter novos pontos de contato, novas conversas e principalmente novas oportunidades de negócio dentro do segmento que você atua. Então, essa é a principal diferença, é isso que esse artigo vai trazer. Eu não vou, eu vou trazer, vai ser uma série de conteúdos aqui, vou terminar esse vídeo agora, sim, mas fica ligado aí, fica ligado aqui na comunidade que vai ter bastante conteúdo, muito a respeito disso, mas eu quero deixar essa reflexão final para você. Essa é a reflexão. Qual é o mercado que você atua? O que você oferta efetivamente para o que o teu público-alvo busca que você é capaz de ofertar. E não pensa só no seu produto, pensa principalmente no seu público-alvo e no que é uma oferta de valor para este público-alvo. Então pensa nisso, assim, qual é o mercado que hoje você está atuando, e aí a gente se vê na próxima aula.